Olá pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso podcast Saúde do nosso canal Farmaponte, agradecendo a todos que vêm nos prestigiando, sempre com assuntos que são pertinentes para a nossa saúde. Hoje nós estamos com a nossa amiga, a doutora Thaís, farmacêutica da nossa rede, vai nos ajudar a desenvolver um assunto de muita importância, que é prevenção, cuidados com o colesterol, né? Não é isso? Sim. E antes de tudo, é claro, a gente já pede o seu like, sua curtida, sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito, para ficar por dentro de vários assuntos da área da saúde e prevenir várias doenças. É isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho e roda a vinheta. Antes de começar, antes da gente iniciar o nosso diálogo, tem algumas anotações aqui sobre o colesterol que são importantes para a gente tecer uma linha de conversa, Esse mês, mais precisamente no dia 8 de agosto, é considerado o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Colesterol Alto, aos problemas causados pelo colesterol, em particular o risco cardiovascular, Então a gente anotou aqui algumas coisas importantes. Então veja só, estima-se que 40% da população brasileira tenha níveis elevados de colesterol, dados de 2021, muito preocupante, É muita gente. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, alerta que estatisticamente mais de 1 bilhão, é um número muito alto, de pessoas têm colesterol elevado. É um número inimaginável, É surreal, é fora do real. E por conta disso que a gente vai conversar sobre o assunto. Começa pra gente aqui, Thaís, nos ajude, por favor, explicando para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, o que é o colesterol e o que ele faz, o que ele influencia e interage no nosso corpo, no nosso organismo. Primeiramente, em algumas pessoas existe a ideia errônea de que quando a pessoa tem colesterol, é um colesterol ruim. Então, assim, o colesterol todos nós temos, ele é essencial, existe em todas as células do nosso corpo e ele é essencial para diversas funções, como a produção de hormônios, vitamina D, sais biliares. Então ele é importante sim, mas é importante ter um colesterol bom. Show de bola. O colesterol, ele é uma substância aromática, que a gente fala, quimicamente. Ele tem uma semelhança molecular com os hormônios, os esteroides que existem no nosso corpo, os naturais. E ele é essencial para a gente conseguir produzir alguns hormônios. O problema não é a presença dele, o problema é o excesso dele, em particular aquele de cadeia baixa, cadeia curta, o chamado LDL que a gente chama, Então, o colesterol, o grande problema do colesterol é o excesso de colesterol. Sempre alguma coisa, sempre uma concentração X existe naturalmente no nosso corpo. Show de bola. E quais são os fatores que vão contribuir aí para o aumento de colesterol no nosso corpício? Bom, primeiramente uma alimentação inadequada. Coisa que ninguém, todo mundo come. Aquele churrasquinho no fim de semana, aquela gordurinha lá, picanha. Então, gorduras trans, gorduras saturadas, uma alimentação rica nesse tipo de gordura não é legal. Sedentarismo, aquela pessoa que não pratica algum tipo de atividade física, fica ali sentadinho o dia inteiro, deitadinho, isso não é legal também, acaba subindo esse nível de colesterol, sem contar a predisposição genética, que é um fator também existente, e o envelhecimento também.
Então, quanto mais idade... É o fim, né? A gente vem discorrendo sobre diversos assuntos e a maior parte deles diz respeito a essas questões de substâncias que estão ligadas, ou patologias que estão ligadas ao metabolismo, né? A ingestão de substâncias, o aproveitamento dessas substâncias e a expulsão, né, daquilo que não serve. E todos eles têm em comum a questão do sedentarismo, né? Do sedentarismo. Até a gente colocou uma figurinha, né? A pessoa corre e tem esse gráfico que simbolicamente mostra, né, caindo conforme a gente combate o sedentarismo, né? Fazendo uma caminhada, né? Não tem exercício mais acessível para a maioria das pessoas do que fazer uma caminhada de forma constante, diariamente, em quantidade, não é verdade? Sim. Isso já ajuda muito, né? Sendo que quando a gente fala de atividade física, né, a pessoa às vezes fala, mas eu limpo casa o dia inteiro, eu subo escada o dia inteiro. Atividade física precisa ser algo prazeroso para você. Então, uma caminhada, uma corrida, né? Não necessariamente você, ai meu Deus, eu preciso ir na academia. Precisa aderir a um estilo de vida fitness, né? Que a gente fala muito, que são muito tempo, um percentual do dia grande dedicado a isso. Na dúvida, né? Eu acho que todos os podcasts eu acabei falando isso, mas como diria Drauzio Varela, na dúvida, faça o que a sua avó mandava, né? A avó mandava, vai brincar lá fora, vai correr, vai fazer isso e coma aquele prato que a vovó fazia, né? Que a vovó fazia, que é um prato bem colorido, com bastante vegetal, né? Pobre em açúcar, pobre em gordura, pobre em frituras, não é? A gente segue falando então da alimentação, acho que a gente já está falando um pouco disso, né? Os alimentos que nós devemos priorizar são as frutas, os grãos, peixes ricos em ômega 3, suplementação em ômega 3 também é super importante, além de prevenir diversas doenças, né? Legal. Não só o colesterol. E quanto à suplementação no combate do colesterol, ela é recomendada? Como que é? Sim. Então, o ideal é a suplementação realmente com ômega 3, né? Tanto o ômega 3 que você encontra nas farmácias, que ele já é super completo, como aqueles encontrados em peixes, em azeite de oliva, no abacate e em diversos alimentos. É super interessante começar essa suplementação. É importante falar do ômega 3, porque o ômega 3 ele ficou incrustado no imaginário popular, né? Como uma substância eventualmente até superestimada no que diz respeito ao efeito dela. Então é muito importante a gente entender que o ômega 3, óleo de prímula, né? O óleo de coco também, né? Os chamados ácidos graxos de cadeia longa, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, eles são muito recomendados para qualquer pessoa, na verdade, né? Mas em particular para quem tem essa tendência de ter o problema do colesterol alto, ou quem já está constatado. Porém, é muito importante a gente entender que ele não é um substitutivo, ele não é um substituto dos tratamentos que são próprios, são sérios, que podem ter aí, se a gente abandonar um tratamento, por exemplo, que a gente vem fazendo com um nutricionista ou com um médico, para substituir pelo ômega 3. Ninguém está falando que o ômega 3 não é bom, mas que ele é uma terapia auxiliar. Então, muito importante. As pessoas têm uma certa tendência de não querer tomar o que o médico mandou, né? Isso o pessoal parece que não gosta, faz de birra. Conversa com o seu médico, fala, olha, eu vi um podcast falando sobre ômega 3, eu acho interessante eu tomar, o que o senhor me diz?
entender um pouco do assunto, falar francamente com o médico, né? Ajuda a gente também com outra questão, a gente já começou a falar um pouquinho disso. Qual que é a diferença lá do chamado, desses dois examezinhos, né? A gente vê lá no nosso exame de sangue LDL e HDL, e a gente vê que ele está relacionado ao colesterol. Ajuda a gente a entender sobre essas duas siglas aí. Bom, muitas pessoas ainda se confundem. Mas qual que é o bom, qual que é o ruim? Eu não sei você, doutor, mas na faculdade me ensinaram de uma forma muito simples, que é o HDL, é o hoje Deus livra. Exato. E o LDL, logo Deus leva. Logo Deus leva, né? É o bom, né? O HDL é o colesterol bom, a gordura boa. Então hoje Deus livra. Hoje Deus livra. Quer dizer, hoje Deus está te livrando, mas vai procurar um tratamento. E o LDL logo Deus leva. Um faz bem, outro faz mal. São siglas, na verdade, que vêm de uma terminologia em inglês, né? Que o HDL é High Density Lipoprotein. Lipoproteína, não acho que é só lípides, né? Alguma coisa assim. E o LDL vem da palavra Low Density, né? Então, uma gordura de alta densidade e a outra de baixa densidade. O nosso corpo consegue aproveitar para aquelas questões metabólicas importantes, então não pode faltar, o HDL tem que estar no nível bom, elevado. Agora o LDL não, o LDL, que é essa gordura que eu acho até, olha, tá tendo a figurinha bem na hora, né? É essa gordura que ela obviamente não se mistura ao meio sanguíneo e ela vai se depositando nas paredes das veias, das artérias em particular, né? Tornando a parede das artérias mais duras, quebradiças, né? Dificultando aquele fluxo do sangue. Que já não passa mais com facilidade e aí vai aumentando o risco cardiovascular. Problemas relacionados a AVC, né, a um infarto, a pressão arterial ela vai sendo afetada também, né? Com certeza tudo isso vai sendo influente na saúde do coração, na saúde da circulação do nosso corpicho. Em compensação, o HDL é aquele mocinho bom que vem limpando ali, chega para a gordura e fala, olha, não é o seu momento, vamos sair daqui. Então o HDL, ele vem limpando esse excesso de gordura que está acumulado. Por isso que é importante manter o HDL alto e o LDL lá embaixo. Baixo, exatamente. Ele além de ter essa função boa, ele também leva, né, aqueles que têm a parte ruim. É importantíssimo, né? Na alimentação, o HDL ele é encontrado, como a Thaís falou, em peixes, mas não são todos os peixes, né? Apenas os peixes que vivem em águas frias e profundas. Então é até bacana a gente ficar atento, obviamente, que a alimentação com peixes, como por exemplo o salmão, né? É uma alimentação saudável, mas não é todo salmão que tem em quantidade expressiva, em quantidade boa, o HDL, o ômega 3, né? Então o salmão que é criado em cativeiro, ele não tem, até existe ali um pouquinho, mas não é expressivo, só o salmão. Realmente o pescado, né? Lá em águas frias e profundas. Um peixinho aí que não é um peixinho nobre, né? Não sei se você gosta. Sardinha. A sardinha, cara. A sardinha, ela tem ali na proteína que vem dela a presença do HDL. Então, para quem gosta, como sardinha vai bem, né? Não prometeu nada, cumpriu tudo, entregou tudo. Exato. A sardinha que não promete nada, entregou tudo. Entrega tudo. Tá certíssimo, é isso aí. Vamos lá, o que faltou para a gente falar aqui?
Não, esse é outro tipo de assunto que dá para falar um dia inteiro, né? Tranquilamente dá para falar um dia inteiro. Bom, então vamos só listar ali, né, Thaís? Que o colesterol é uma coisa ruim e que traz muitas coisas ruins, isso é ponto final, ninguém tem dúvida sobre isso. O que causa? O que a pessoa pode ter? Bom, a gente já falou um pouquinho, vamos falar sobre de forma pontual. Quais são as consequências de um colesterol alto no nosso corpo aí? Bom, nada que a gente já não tenha falado aqui, que é a aterosclerose, que é o que passou nesse videozinho, que é esse acúmulo dessa gordura que não é legal, o infarto no miocárdio, um acidente vascular cerebral, que agora, depois dessa explicação, acho que todo mundo consegue ver um pouquinho melhor o porquê que isso acontece. Né? Por que causa esse AVC? O que causa? Porque se estiver fechando ali a paredinha, tá fechando, a parede está quebradiça, o sangue não está circulando muito bem, então ali no sangue ali, o oxigênio também já não está circulando legal. Então essa gordurinha acumulada causa muito prejuízo. Exatamente. É um exemplo que eu acabei de me lembrar aqui, vi num programa de TV, não vem ao caso qual, né? Mas era um exercício de imaginação, né? Gordura, todo mundo já tem contato, sabe como que é a textura da gordura, né? E quando nós temos o colesterol em níveis ruins, alto, né? Colesterol total, ele vai passando pelas nossas veias e artérias como se nós estivéssemos colocando, por exemplo, margarina através de uma mangueira de jardim, né? Se a gente conseguisse colocar margarina numa mangueira de jardim e empurrando aquela margarina com água e fazendo isso de forma contínua, depois de algum tempo fazendo isso continuamente, a gente ia cortar um pedacinho da mangueira e a gente vê que a luz, né, aquele espaço por onde passa o fluido, que de tanto passar a gordura ali, aquelas paredes iam ficando engorduradas, ensebadas e promovendo esse efeito. A gente fala que a luz das artérias, né, o espaço útil, né, das artérias e das veias vão reduzindo. E o caso é que isso é no corpo inteiro. Não a gente fala, só o coração, não, é no corpo todo, né? Isso acontece de forma sistêmica. É muito grave, é muito grave. Veja só, a gente tem aí altos índices hoje de 40%, um número assustador, né? Uma população cada vez mais sedentária e cada vez mais obesa, cada vez mais acima do peso, com tendências a ter problemas metabólicos gravíssimos, né? Tendência familiar é muito forte. Existe um problema chamado hipercolesterolemia congênita, né? Basicamente são pessoas que mesmo com uma alimentação moderada, com sedentarismo, terão um nível elevado. Então, poxa vida, eu tenho uma saúde legal, eu tenho um corpo legal, eu estou bacana. Isso também não significa que a gente não deva, de tempo em tempo, passar com um médico, fazer um check-up, né? Periódico, super importante. Exames periódicos. Então, muito importante a gente cuidar do nosso bem maior, que é a saúde. Sim, até porque o único jeito de realmente a gente ter certeza do que está acontecendo aqui dentro é fazendo um exame. Então, a pessoa ali pratica atividade física, tem uma alimentação saudável, legal, mas ainda tem que fazer exame. Tem que ter certeza que está tudo ok mesmo. Exato. Né? Hoje, nós temos alguns exames, inclusive, feitos de forma rápida, né? Você consegue fazer com um teste capilar, né? Você consegue determinar aí o colesterol total, né? Que já é uma forma de você acender uma luzinha de alerta se ele não tiver legal. Show de bola, pessoal. Esquecemos alguma coisa? Eu acredito que é isso. Eu acho que é isso. Esperamos perguntas nos comentários. Façam perguntas nos comentários. Sugestões para próximos vídeos, próximos temas. Tá bom? Deixe seu like, tá bom? Cuida do colesterol, cuida da alimentação.
Vamos abolir o sedentarismo da nossa vida. Faz uma caminhada. Com coisas simples nós já conseguimos melhorar muito. Pega o cachorrinho, coloca na coleira e corre com o cachorrinho. Deixar de pegar o carro para ir 2, 3 quarteirões para uma padaria já é uma coisa legal. Transformar isso em rotina é uma coisa ótima. Então, saúde em primeiro lugar. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez a quem nos acompanhou. Muito obrigada, gente. Espero vocês nos próximos vídeos e espero estar aqui para os outros vídeos também. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu. Até mais.